A terceira fase da Copa do Brasil teve, na última semana, a realização dos jogos, a definição, de fato, das vagas das equipes que avançam e seguem às oitavas de final. Os jogos iniciaram na terça-feira, tiveram a continuidade na quarta e encerraram na quinta-feira. Meus amigos, tivemos jogos de volta que definiram os classificados às oitavas de final da Copa do Brasil 2023, considerada a competição mais democrática do futebol brasileiro. Tivemos, meus amigos, Santos 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Um solitário gol de Messias, zagueiro da equipe santista. O Santos não fez uma boa apresentação, mas fez apenas o suficiente e venceu, novamente voltou a vencer a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. O Santos venceu por 1-0 e está classificado às oitavas de final. O América Mineiro goleou a equipe do Nova Iguaçu por 5-0. Todos os gols aconteceram no segundo tempo. O América Mineiro que vinha por uma sequência negativa, apesar de que não estava jogando mal nas partidas, derrotas aí no Campeonato Brasileiro, no início dos trabalhos do Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil voltou a vencer. A equipe do América Mineiro já havia vencido, o América Mineiro já havia vencido o Nova Iguaçu no Rio de Janeiro e agora venceu no Independência. Um jogo que marcou o reencontro com a vitória, com 5 gols, mão cheia, no segundo tempo, com gols de Micael, Everaldo, Aloísio Boi Bandido 2 vezes e Felipe Azevedo sacramentaram a vitória do Coelho e garantiram o passaporte da equipe mineira para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na Ilha do Retiro, o Sport venceu por 2-0 a equipe do Coritiba, com gols de Everton e Wanderson de cabeça, sacramentaram a classificação pernambucana diante da equipe do Coritiba. O Coritiba até tentou esboçar alguma reação, mas o Sport teve sim muito mais precisão, o Sport foi mais agudo e conseguiu os gols que sacramentaram, que conseguiram garantir a classificação da equipe pernambucana. O Sport soube ditar o ritmo da partida e conseguiu classificar, está classificado às oitavas de final. Uma equipe da Série B eliminando uma equipe da Série A na terceira fase. Portanto, Coritiba encerra sua participação na Copa do Brasil e é o Sport que terá esta semana a decisão da Copa do Nordeste diante do Ceará, também na Ilha do Retiro. O Sport segue na Copa do Brasil e aguarda o sorteio que deverá estar programado para acontecer amanhã. Cruzeiro 2, Náutico 0. Cruzeiro com gols de William e Richard. Os gols foram marcados no segundo tempo. O Náutico até tentou oferecer alguma resistência. O Náutico que venceu o primeiro jogo por 1-0 em Recife, lá nos aflitos, tá certo? Mas o Cruzeiro soube se impor. Teve muita variação tática. Os comandados do Pepa fizeram um bom jogo e o Cruzeiro conseguiu, é bem verdade, abrir o placar aos 9 minutos do segundo tempo da etapa complementar e nos acréscimos. Richard conseguiu marcar o segundo gol e que garantiu, selando a classificação dos mineiros à próxima fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro, que é até aqui o maior campeão na competição. São 6 conquistas até aqui. Enquanto que o Cruzeiro venceu por 2-0 a equipe do Náutico, o Atlético Mineiro teve muitas dificuldades no Bento Freitas, no Rio Grande do Sul, para empatar. Empatou em ser de verdade no sufoco diante da equipe Chavante do Brasil de Pelotas, que fará sua participação nos próximos dias no Brasileirão Série D. É bem verdade que a equipe do Brasil de Pelotas abriu o placar, abriu os trabalhos aos 17 minutos do primeiro tempo com Márcio Jonathan, e o Atlético Mineiro, depois de muita pressão, muito sufoco, conseguiu empatar somente
aos 43 minutos da etapa complementar, com Zaratio. O Atlético Mineiro, com este gol de empate, garantiu o suficiente para garantir a classificação dos mineiros à próxima fase da Copa do Brasil. Mas foi no sufoco, muito sufoco, que a equipe do Atlético Mineiro conseguiu garantir a sua classificação. Já na Arena Itaipava, Fonte Nova, o Bahia, que já... Bora Bahia, minha porra! O Bahia que já havia vencido a equipe do Volta Redonda no Rio de Janeiro, o Bahia voltou a vencer, mas os gols só saíram no segundo tempo. No primeiro tempo, praticamente morno, mas no segundo tempo, com aquela energia espetacular da Arena Itaipava, Fonte Nova, a torcida apoiando em massa, o Bahia desencantou. O Bahia desencantou e marcou 4 gols no segundo tempo. Transformou-se até em goleada. Com gols de Cauli, 2 vezes Arthur Salles e Jacaré sacramentaram mais uma vitória do Bahia na Copa do Brasil. E o Bahia está garantido nas oitavas de final da competição. O Botafogo entrou com um time misto, até porque disputa competições paralelas, como é o caso da Copa Sul-Americana, e começou muito bem em ser de verdade o Campeonato Brasileiro da Série A. Botafogo, digamos que fez um jogo protocolar com um time misto, praticamente todo ele reserva. O Botafogo marcou com Matheus Nascimento e Janderson. Botafogo 2, Ipiranga 0, e o Botafogo segue na Copa do Brasil. Aliás, o Botafogo é uma equipe que ainda não venceu a Copa do Brasil. Quem sabe segue aí em busca de uma conquista inédita. É só lembrar que o Botafogo foi vice-campeão da Copa do Brasil no ano de 1999, perdendo aquela decisão para os gaúchos do Juventude. Mas aqui o Botafogo eliminou os gaúchos do Ipiranga 2-0 no Rio Grande do Sul no jogo da ida, 2-0 com esse time misto no jogo da volta no Engenhão. O Grêmio teve muitas dificuldades. É bem verdade que o Grêmio já havia vencido a equipe do ABC de Natal no Frasqueirão. Não é nada fácil vencer a equipe Potiguar no Frasqueirão. O segundo jogo na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Grêmio curiosamente teve muitas dificuldades. O ABC inclusive abriu o placar com Felipe Garcia, em ser de verdade, ele acertou o travessão aos 40 minutos do segundo tempo. Felipe Garcia teve a chance, já que o ABC vencia por 1-0 a equipe do Grêmio. O ABC abriu o placar ainda no primeiro tempo. Felipe Garcia teve a chance de fazer o segundo gol. Essa bola explodiu no travessão do goleiro, goleiro do Grêmio, Gabriel Grando, tá certo? Esse jogo ainda teve o episódio, do sangramento do Luiz Soares, num choque, após um choque com o zagueiro Abraão, da equipe Potiguar. Mas aos 40, olha só meus amigos, aos 48 minutos, Everton Galdino, no segundo tempo, já nos trabalhos finais, empatou para o Grêmio. E o Grêmio, com um empate, garantiu a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Mas repito, o ABC de Natal endureceu bastante as coisas, O Potiguar, o time Potiguar endureceu as coisas e muito para a equipe do Grêmio, que já havia vencido no primeiro jogo no Frasqueirão e só empatou no jogo da volta no Rio Grande do Sul. Mas o fato é, o Grêmio está classificado à próxima fase da Copa do Brasil. O Grêmio que já é pentacampeão da Copa do Brasil. Continuando, meus amigos, no Maracanã, Flamengo, olha só meus amigos, o Flamengo ditou, em ser de verdade, o Flamengo ditou o ritmo de jogo, teve todo o seu controle de jogo. O Flamengo aplicou 8-2 na equipe do Maringá. O Flamengo já no primeiro tempo conseguiu reverter a desvantagem ora construída pela equipe do Maringá no primeiro jogo. O Flamengo teve uma partida assim, para lá
para lá de contestável. O Flamengo de fato não conseguiu impor seu ritmo, teve muitas, mas muitas dificuldades. Um Flamengo irreconhecível no Willie Davis, no primeiro jogo, no jogo de ida no Paraná, na cidade de Maringá. Já no Maracanã, as coisas voltaram ao seu normal e já nos primeiros minutos o Flamengo já teria conseguido reverter essa vantagem construída pelos paranaenses. Então o Flamengo marcou 4 vezes com Pedro, Gabigol, Gerson inclusive uma atuação destacadíssima, Everton Cebolinha e Thiago Maia. Então o Flamengo marcou 8 vezes, enquanto que os paranaenses descontaram Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, um gol contra, e Bruno Lopes marcaram para os paranaenses. No agregado, o Maringá marcou 4 vezes, 2 no Paraná, 2 no Rio de Janeiro, mas o Flamengo 8 vezes. Então, o atual campeão da Copa do Brasil segue a sua jornada e está garantido, está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Quem sabe para tentar buscar uma provável 5ª conquista na competição. No Novelli Júnior, meus amigos, tivemos o jogo da volta, Ituano e São Paulo. Desta vez, agora sob o comando de Dorival Júnior, um São Paulo que não conseguiu quase produzir nada de criativo, nada de evolução. No primeiro jogo teve muitas dificuldades, até impôs poucas dificuldades ao bom goleiro Jefferson Paulino da equipe do Ituano. No Novelli Júnior não, o São Paulo se impôs, o São Paulo apresentou variações táticas, volume de jogo, ditou em ser de verdade em boa parte do primeiro tempo, com belíssimas intervenções do Jefferson Paulino. Então um São Paulo que conseguiu jogar muito bem no primeiro tempo, e no segundo tempo o Wellington Rato entrou em ser de verdade no segundo tempo, e com pouco mais de 1 minuto e meio, numa jogada muito bem construída, saiu limpando, foi construindo e bateu rasante no canto, sem chances para o goleiro Jefferson Paulino, que se esticou todo, e o São Paulo finalmente conseguiria quebrar a barreira do Ituano. E o São Paulo conseguiu administrar, segurar a vantagem, jogou bem, ser de verdade. Aliás, a equipe vem demonstrando-se uma nova cara, uma nova versão, agora sob o comando de Dorival Júnior. Novelli Júnior em Itu, Ituano 0, São Paulo. Quem sabe em busca da sua inédita conquista de uma provável Copa do Brasil. São Paulo é uma equipe que jamais conquistou a Copa do Brasil, tendo chegado inclusive naquele 9 de julho de 2000 a sua participação mais longeva na competição nacional, onde perderia na Bacia das Almas, nos acréscimos, para a equipe do Cruzeiro, que sagraria-se pela 3ª vez campeã da competição naquele Mineirão lotado. Paysandu 0, Fluminense 3. O Fluminense voltou a vencer os paraenses, desta vez em pleno Mangueirão, lotadíssimo. Mas o Fluminense com gols de Cano, Keno e John Kennedy. Aliás, esse John Kennedy joga uma barbaridade. Então o Fluminense não deu chances, se impôs. Os comandados de Fernando Diniz se impuseram e aplicaram mais uma vez uma nova vitória por 3-0 diante dos paraenses do Paysandu, que dentro de alguns dias iniciarão seus trabalhos no Brasileirão Série C. Mas é o Fluminense que segue na Copa do Brasil. Continuando com a saga dos jogos de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, o Corinthians venceu a equipe do Remo por 2-0 na Neoquímica Arena. Corinthians, apesar do resultado, mas foi uma construção difícil. Corinthians, já nos primeiros minutos, ditando seu ritmo, seu controle de jogo, Adson marcou um belíssimo gol, saiu limpando ali todo mundo da equipe paraense, a equipe do Remo. Corinthians abriu os trabalhos logo com 1 minuto de jogo. Então,
fazendo com que a sua torcida explodisse na Neoquímica Arena, e o Corinthians com muito, mas muito volume de jogo, um Corinthians bastante aí, talvez atabalhoado nos bastidores, por conta aí dessa suposta, né, esses capítulos aí de condenação do técnico Cuca, o louvável técnico Cuca, de uma suposta condenação por conta de capítulos ocorridos possivelmente na Suíça. Isso há muitos anos, por volta aí do ano de 1987. Mas dentro de campo, o Corinthians, apesar da construção da vitória, teve muitas dificuldades, pois a equipe paraense do Remo, muito bem sabendo o que poderia fazer, o que poderia incomodar aos comandados do técnico Cuca, mas o Corinthians chegou em ser de verdade aos Roger Guedes. Roger Guedes faria o segundo gol nos acréscimos, na bacia das almas, o Corinthians com Roger Guedes de cabeça, fazendo a Neoquímica Arena explodir de vez, e o Corinthians levar pelo menos a decisão da vaga para os pênaltis. Nos pênaltis, o Corinthians com todo um nervosismo, já que o Corinthians há mais ou menos um mês, o Corinthians havia perdido uma decisão nos pênaltis diante da equipe do Ituano, em plena Neoquímica Arena, e o Corinthians encerraria ali a sua participação no Campeonato Paulista. Foi traumático, então levou isso para a decisão nas penalidades, mas nos pênaltis o Corinthians soube vencer a equipe do Remo numa disputa para lá de disputada. O fato é esse: Cássio salvou o Corinthians, mas Corinthians com Roger Guedes converteu a última penalidade, e Leonan do Remo tentou converter a sua última cobrança, mas Cássio, quebrando recordes, tornando-se o goleiro com mais defesas em cobranças de penalidades, garantindo uma classificação heróica ao Corinthians, ao Sport Club Corinthians Paulista, que segue aí na Copa do Brasil em busca, quem sabe, de uma quarta conquista na competição nacional. O fato é que o Corinthians teve que suar muito, teve que jogar muito para buscar este segundo gol, que levaria às penalidades, e em seguida despachar a esforçada equipe do Remo na Neoquímica Arena. Diante de todos esses bastidores, ao final do jogo, Cuca, inclusive, pediu a demissão do cargo. Meus amigos, na quinta-feira, em Alagoas, em Maceió, no estádio Rei Pelé, o CSA venceu a equipe do Internacional por 2-1. Com gols de Thomas Bastos e Thiaguinho, a equipe de Maceió, a equipe de Alagoas, impôs muitas dificuldades aos colorados, sob os comandados, né, de Mano Menezes, mas o Internacional conseguiu diminuir com Alan Patrick. Resultado de tudo isso: como o Internacional havia vencido a equipe alagoana por 2-1, com muitas dificuldades no primeiro jogo, no Beira-Rio, né, no Rio Grande do Sul, no jogo de ida, como o CSA conseguiu descontar 2-1, foi para os pênaltis, meus amigos. Decisão da vaga nos pênaltis, todo um nervosismo diante, por exemplo, pois a equipe do Internacional, há mais ou menos um mês, havia perdido aquela traumática decisão nos pênaltis nas semifinais do Gauchão diante da equipe do Caxias. Fora uma sequência de 5 disputas que a equipe do Internacional perderia nos pênaltis, incluindo inclusive uma eliminação para lá de traumática sofrida diante dos peruanos do Melgar na Copa Sul-Americana 2022. Mas nos pênaltis, o Internacional, no estádio Rei Pelé, venceu essa disputa acirradíssima por 7-6. 7-6, meus amigos. 7-6 nos pênaltis. Dalberson, goleiro do CSA, defendeu o chute de Maurício, mas o goleiro Kehler, o colorado Kehler, goleiro do Internacional, pegou
as cobranças de Iago e Bruno Matias. Então, foi determinante e o Internacional, os comandados de Mano Menezes, seguem na Copa do Brasil, quem sabe em busca da sua segunda conquista na competição nacional. Mais uma vez em solo paraense, desta vez em Marabá, em pleno Mangueirão, ser de verdade na cidade de Belém, a capital do estado do Pará, o Águia de Marabá recebeu o Fortaleza. Fortaleza que já no primeiro combate havia vencido os paraenses por 6-1. É isso, meus amigos. Então Fortaleza, virtualmente classificado, venceu mais uma vez, desta vez em solo paraense. 2-0 com gols de Romarinho e Zanocelo, ainda no primeiro tempo. O suficiente para aumentar o placar agregado. Então Fortaleza marcou 6 gols no Ceará, no jogo de ida, e marcou mais 2 gols no Pará, perfazendo 8 gols no agregado. Fortaleza 8, Águia de Marabá, olha bem meus amigos, Águia de Marabá 1, pois marcou um gol em solo cearense, em terras alencarinas. Meus amigos, na Arena da Baixada, na casa do Furacão, o Atlético Paranaense teve muitas, mas muitas dificuldades para eliminar a equipe do CRB, que começou na frente com um gol de Anselmo Ramon ainda no primeiro tempo. O Atlético Paranaense com dois gols de virada, né? Alex Santana marcou os 2 gols e levou essa disputa para as penalidades. Isso em resumo, meus amigos. O Atlético Paranaense venceu as penalidades por 4-2. Fernandinho, Terans, o uruguaio Terans, Pablo e Vitor Bueno converteram para os paranaenses, enquanto que o goleiro Bento do Atlético Paranaense pegaria a derradeira cobrança do goleiro Diogo, dos alagoanos do CRB. Então o Atlético Paranaense segue na Copa do Brasil para, quem sabe, seguir em busca da sua segunda conquista na Copa do Brasil. E fechando os trabalhos desta segunda fase da terceira fase da Copa do Brasil, Tombense 1, Palmeiras 1, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais. O Palmeiras abriu, Palmeiras também com uma formação para lá, Abel Ferreira mandou a campo um Palmeiras que já havia vencido por 4-2 em São Paulo, no Allianz Parque. Palmeiras até começou atrás, mas soube ter forças e ditar o controle e ritmo do jogo, seu volume de jogo. Palmeiras venceu o primeiro jogo por 4-2 no Allianz Parque e no jogo da volta abriria os trabalhos com Breno Lopes ainda no primeiro tempo e Alexandro marcou no segundo tempo, empatando para a equipe da Tombense. Não foi suficiente. Palmeiras marcou 4 gols no agregado, Palmeiras marcou 4 gols no jogo de ida, enquanto que com um gol marcado em Minas Gerais, chegou a 5 gols. A Tombense marcou 2 gols em território paulista e marcaria mais um em Minas Gerais. Não foi suficiente e o Palmeiras segue na Copa do Brasil para, quem sabe, ir em busca da sua 5ª conquista da Copa do Brasil. É isso, meus amigos. Então, os classificados às oitavas de final, as equipes classificadas, nós tivemos o Santos, tivemos a equipe do América Mineiro. Detalhe, só uma equipe da Série B está garantida nas oitavas de final da Copa do Brasil. As demais, já que foram 16, o resumo de tudo isso, 15 equipes da Série A estão classificadas e o Sport seria o intruso, já que disputa o Brasileirão Série B. Então, Santos, América Mineiro, o Sport, que disputa o Brasileirão Série B, o Cruzeiro, o Atlético Mineiro, o Bahia, o Botafogo, o Grêmio. Nós temos o Flamengo, atual campeão da competição, o São Paulo, o Fluminense, o Corinthians, o Internacional, o Fortaleza, o Atlético Paranaense, o Palmeiras. Estas são as equipes que estão classificadas
às oitavas de final da Copa do Brasil e aguardam o sorteio de amanhã para saber como que vai ficar o chaveamento, como que ficarão os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. É isso, meus amigos. Eu fico por aqui. O conteúdo de hoje, dessa terceira fase da Copa do Brasil, jogos da volta, extremamente necessários. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Espero vê-los numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos.